vendo essa imagem aqui, ó? Então, na verdade, nenhuma dessas imagens está aqui, né? Isso aqui é tudo tela verde. Na verdade, o nosso estúdio, ele é cheio deles. Até curtindo, ó. Esse é só um exemplo de como os computadores podem ser usados nas artes visuais. Na verdade, dá para criar mundos inteiros só com imagens geradas por computador, né? E esse vídeo é sobre elas, as imagens geradas por computador, ou CGIs, na sigla em inglês. Vamos falar sobre as origens dessas imagens, o papel do Brasil no desenvolvimento delas e como talvez elas estejam sendo usadas em excesso. Mas não aqui no Meteoro, porque a maior parte do nosso cenário é de verdade, ó. Se a gente for bem generoso, a gente pode falar das primeiras imagens geradas por computador sendo criadas lá pela década de 1950. Mas ó, a gente tem que estar sendo bem generoso, porque o poder computacional da época não permitia que a gente fizesse nada assim muito complexo. É na década de 70 que a gente começa a ver os primeiros vídeos que podem ser chamados de CGI como a gente conhece hoje. E começou onde? Nos laboratórios, como objeto de pesquisa mesmo. E os pesquisadores da época, eles adoravam bastante animar partes do corpo, como mãos e rostos. A gente vai usar algumas imagens nesse vídeo compiladas pelo Knowledge Husk, no vídeo Early CGI Was Horrifying. A CGI do começo era horripilante. Cara, olha essa mão. Adoro! Gente do céu! Eu faço uns 3D assim até hoje. Me lembra muito minhas primeiras esculturas em 3D, olha. Que coisa horrível. Muito avançado para a época, mas horrível. Eu sei, parece muito incipiente ainda, mas não demorou muito não para começar a aparecer esse tipo de animação em vinhetas e comerciais de TV. Ah, esse tá bonitinho, né, gente? Olha que fofo. Olha, bonitinho o carrinho. Vai aparecer uma mão gigante, não, né? Essa lombada aí tá meio esquisita. Ai, socorro. Eu sabia que ia ficar esquisitão. Cara, eu sou um merda, meu irmão. A maioria das animações dessa época usavam formas simples, cores saturadas e com planos de fundo bem simples ou simplesmente inexistentes. Isso acontecia principalmente por causa da capacidade de processamento das máquinas daquela época, que talvez tenham menos poder de processamento do que, sei lá, o seu relógio ou até a sua geladeira. Mas não é só isso não, tem outro motivo. É que grande parte dessas animações eram feitas por profissionais da computação e não por artistas. Mas isso não significa, é claro, que não dava para fazer animações absolutamente muito bonitas. Especialmente quando o que a gente estava tentando representar ajudava. Quer um exemplo? Olha esse vídeo representando a sonda espacial Voyager 2 passando por Júpiter. O fundo simples só preto com pontos brancos representando as estrelas e o fato de que existe uma única fonte de luz, o Sol, facilita pra caramba. Na década de 80, muitas coisas começaram a mudar e muitos dos procedimentos que eram feitos de forma manual pelo animador começaram a ser automatizados. Começaram com os fractais, que permitiam deformar um plano movendo apenas pontos, sem precisar remodelar tudo. As leis da física começaram a ser simuladas pelos softwares, de forma que ficava mais fácil trabalhar com texturas, com movimentos, com iluminação. Ainda havia, é claro, limitações, muitas limitações causadas pela capacidade de processamento das máquinas. Por isso ainda era comum você ver os planos de fundo bem vazios. Também era muito comum usar esse chão com um padrão xadrez, porque não dava para usar uma textura muito complexa no chão, e o xadrez ajudava a dar uma noção de profundidade maior do que usar uma cor sólida.
Os efeitos de luz, que também já estavam sendo automatizados, ainda deixavam a desejar bastante. Mas mesmo com todas essas limitações, ainda foi possível fazer curtas de animação que impressionam até hoje, como o Luxo Junior, da Pixar. Essa luminária, olha! É legal que é uma animação e é também uma demonstração da capacidade técnica dessa luz, né? Na década de 90, a tecnologia já tinha se tornado muito mais acessível. E isso permitiu o surgimento das primeiras séries animadas para televisão. Algumas que ficaram bem conhecidas aqui para as nossas bandas foram o Reboot e o Transformers Beast Wars. Mas até agora a gente está falando de curta-metragem. O que faltava era um longa, que ninguém ainda tinha tentado fazer, porque se dizia que a tecnologia estava avançando tão rápido que quando o filme fosse terminado, ele já ia parecer datado. Até que a Disney e a Pixar resolveram se arriscar e lançaram em 1995 o primeiro Toy Story. Vamos parar essa retrospectiva por aqui, porque esse filme dá um bom gancho para o próximo assunto que a gente quer tratar: o papel do Brasil nisso tudo. O filme que eu vou indicar para vocês hoje é Pressure, dirigido por Horace Ove. Esse filme se passa na Londres da década de 1970 e conta a história de Tony, que é um jovem negro, filho de imigrantes que abandonou a escola. Nesse longa, a gente vê como Tony tenta encontrar a sua própria posição numa sociedade que o rejeita e em uma família que adota posições diferentes diante do racismo que o cerca. Afinal, ele deve se portar como a sua mãe, que aceita a posição em que são colocados, ou como seu irmão mais velho, que faz parte do movimento Black Power. O filme gira em torno da forma como Tony lida com esses diferentes conflitos. E para assistir esse tipo de obra que enriquece o teu olhar sobre o mundo, você já sabe, é só na Filmica. A Filmica é a única plataforma de streaming que tem cinema do mundo todo, sério, de todo canto do mundo. A Filmica tem cinema autoral, tem cinema independente e tem cinema surpreendente. É cinema que te faz maior e melhor. E é cinema que você não encontra em outras plataformas. A Filmica tá com uma interface nova, ó, lindona, você pode conferir lá. E até o final de julho de 2024, a Filmica traz a promoção do Passe Anual Pix. Em vez de 120, você pode pagar apenas R$ 84 para um ano de assinatura. Vocês estão entendendo? É R$ 84 para um ano de cinema de altíssima qualidade. Vale muito a pena, vai por mim. O site é filmica.com.br. O cinema é uma forma de arte que não só representa o mundo, mas também transforma o nosso olhar sobre o mundo e, assim, transforma a própria realidade. Muito obrigada, Filmica, pela chance de compartilhar um pouquinho do nosso amor pelo cinema com todos vocês. Você sabia que um brasileiro, por muito pouco, não foi o primeiro a lançar um longa todinho feito com animação em CGI? A gente está falando do Clóvis Vieira, que dirigiu Cassiopeia, que foi lançado em abril de 1996, menos de 6 meses depois do Toy Story. O Cassiopeia até começou a ser dirigido antes do Toy Story, mas ele contava com 10% da verba do Toy Story. Uma boa parte dessa verba vinha do próprio diretor e de alguns produtores. Alguns meses antes do filme ser lançado, eles ainda estavam procurando financiadores. O próprio produtor-chefe admitiu que pode ter sido um erro ter começado o filme antes de ter toda a grana na mão. Fez uma coisa que nunca se faz, que nunca deveria se fazer em cinema. Começar uma produção sem ver o financiamento até o último fotograma. Este não se faz num país sério que faz cinema. Mas eu fiquei tanto que
Mandei a bola e comecei. Aos trancos e barrancos, o filme foi lançado e conta uma história interessantíssima. Olha só a sinopse contada pelo próprio diretor. Ateneia se vê envolvida num conflito quando alguns seres, que são uma espécie de piratas do espaço, eles invadem aquele sistema e começam a absorver a luz da estrela mais próxima deles. Isso causa um problema de energia no planeta. Iniciando reconstituição holográfica. Em socorro a Ateneia, o Conselho Galáctico Central envia uma força-tarefa com uma nave com 4 tripulantes que eles precisam chegar até esse planeta e salvá-los da destruição. Vetor 4 liberado. Só que ela intervém de uma forma diferente, né? As armas que eles têm para lutar contra estes seres que causam conflitos não são armas de extermínio, são outros tipos de armas, né? Eles não destroem, eles têm uma filosofia de não destruir nada no cosmos, nem um cometa, nem uma pedra, nem uma poeira cósmica, tudo tem que manter em seu equilíbrio. Tá, mas agora vamos fazer o sentido contrário? A gente começou esse vídeo falando das raízes da computação para chegar no primeiro longa totalmente animado por CGI. Agora vamos voltar do primeiro longa totalmente animado por CGI no Brasil até a raiz dessa arte no país. E para isso, a gente vai ter que falar do Hans Donner. O Hans Donner é um designer nascido na Alemanha e naturalizado brasileiro, que mora e trabalha no Brasil desde 1975. Você acha que não conhece o Hans Donner? Ele foi responsável por criar a logo da Rede Globo, que apesar de ter tido muitas atualizações, continua sendo usada até hoje. E você sabe como que ele fez isso? Desenhando num guardanapo, literalmente. Até para fazer a marca da Globo, que nasceu num guardanapo, num rabisco. O visual da Globo nasceu há exatos um guardanapo. 30 anos atrás. Você fez esses desenhos. Isso nasceu em 1974, sentado no avião, saindo de um breve encontro aqui nessa empresa, onde me chamaram, me deram a incumbência de fazer um estudo para um novo visual. O Hans Donner, ele abraçou a CGI muito rapidamente, porque ele via nela um tipo de arte que não é limitada pelo espaço físico. Tanto o Newton quanto eu, nós começamos a desenhar no lápis, pintura, cores. Hoje você tem 16 milhões de cores à escolha. Você tem uma liberdade que aconteceu no nosso paraíso, que eu sempre chamo de paraíso, onde você não tem mais limites. E ele soube muito bem aproveitar isso. Olha só a abertura que ele fez para o Fantástico em 1983. Gente, vocês têm noção do quanto isso é avançado para 1983? Uau! Isso aqui deve ter deixado todo mundo louco. Impressionante, né? Mas e se eu te dissesse que o Donner e o Brasil participaram da formação de 2 dos maiores estúdios do mundo que trabalham com CGI? É que o Donner sempre se considerou um profissional da arte e não da computação. Então, quando ele começou com esse trabalho de CGI no Brasil, ele trouxe e quis trazer nomes renomados da área para o país. E foi assim que ele trouxe para a equipe dele o Carl Rosendahl, o Glenn Entz e o Richard Schwang. Não reconheceu os nomes? Acontece que esses 2 últimos, o Entz e o Schwang, são cofundadores da Pacific Data Images, que mais tarde se tornou a DreamWorks Animation. Continua não reconhecendo? Shrek e Madagascar. E tem mais na história do Hans Donner. Ele viu o nascimento de Toy Story. Vamos ver ele próprio contando essa história. Os 2 fundadores do Pixar estavam na minha mesa junto e acompanhando tudo só. E na mesma época, nos mesmos dias, o Steve Jobs foi mandado embora da empresa dele. Sim. Com centenas de milhões de dólares. Lembra disso?
É tudo uma patotinha, né? O fundador da Apple foi mandado embora. Ninguém aguentava. Meio mega, sabemos a história, o filme. Aconteceu o seguinte, a felicidade dos dois ter encontrado naquele instante com Steve Jobs. Ele com dinheiro sobrando. Ele pegou 10 milhões de dólares, botou na mão deles e falou, olha, fazem. Eu não vou me meter, não entendo desse assunto. Virou a Pixar. Sabe, às vezes é tudo que o artista precisa. Um rico para te dar um dinheiro e dizer, faz. Salve, Clube do Fim. Gente, vocês acham que Hollywood, especialmente, né, mas o cinema de forma geral, está exagerando na quantidade de efeito especial gerado por computação gráfica, não? Não chegou uma hora, assim, que as coisas tudo explodindo, voando, umas coisas fantásticas, não começa a ficar meio chato? Cara, o problema é que, como tá tendo muita pressão, né, por muito conteúdo em pouco tempo, os efeitos estão ficando uma bosta, né? Então, o problema não é exatamente os efeitos, eu acho que o problema tá na qualidade. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. A gente já falou bastante da beleza do CGI. Mas será que a gente não está exagerando um pouquinho, não, hein? Porque hoje a gente está num ponto em que a computação não está sendo usada só para fazer animações, mas também para fazer, por exemplo, os efeitos especiais nos filmes, substituindo os efeitos práticos que a gente usava antigamente. E o problema que muita gente vê nisso é que talvez Hollywood esteja indo longe demais nisso daí. Vamos ver comigo uns trechinhos de um vídeo que se chama Famous Movies Without Special Effects. Filmes famosos sem efeitos especiais. É da Trend Central. Esse tipo de trabalho diz que é terrível pro ator, né? Ter que contracenar com nada, basicamente. Uma tela azul, uma tela verde. E não ter... Às vezes não tem nem os coleguinhas do lado. É um testemunho da capacidade do ator de inventar essa sensação toda do nada? É. Mas ao mesmo tempo, caraca, não tem nada. Aí se a gente compara esse tipo de trabalho com um filme contemporâneo que se baseou mais em efeitos práticos, tipo Mad Max, Estrada da Fúria, a diferença é óbvia, né? Show! Para os críticos, a fadiga que a gente está começando a sentir em relação a alguns tipos de filme, como os de super-heróis, é pelo menos em parte por causa do excesso de CGI, né? É que na prática esses filmes são muito mais animações hoje em dia do que filmes tradicionais. Mas algumas pessoas vão apontar que o problema não está exatamente no uso da computação gráfica em si, mas na forma repetitiva, exagerada com que ela é usada, né? Vamos combinar que tem um limite para a quantidade de vezes que a gente pode mostrar alguém soltando raios pelas mãos, sem que fique meio enfadonho. Mas antes que a gente problematize demais, qual o problema de misturar animação com filme? A gente tem excelentes exemplos disso na história também, tá? Olha, é um pouco difícil a gente prever exatamente qual é o futuro do cinema diante da computação gráfica. Até porque muitas dessas questões elas são enredadas por outras questões, principalmente as comerciais. Mas se fosse para fazer uma aposta, eu acho que eu apostaria numa mescla aí entre o real e o virtual. Até porque essa distinção muito clara entre o que é real e o que é virtual, talvez nem isso se sustente muito mais. Mas isso é papo para um outro dia, tá? Tudo computador essa porra. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Esse algoritmo, ele também é o que aproxima e o que afasta a gente aqui nessa distinta plataforma de vídeos. E tenha certeza, eu ia gostar muito de ter você por perto. Então, curtir um vídeo, fazer um comentário, se inscrever, tudo isso garante, ou pelo menos ajuda,
a que o próximo conteúdo feito pela gente aqui seja mostrado para você. E também, claro, seria uma demonstração de apoio da qual eu realmente estou precisando nesse momento. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Espero que você tenha gostado. Valeu!